No mundo das artes cênicas, existe uma vastidão de possibilidades, e uma delas é o circo, que, segundo o dicionário, é um recinto circular coberto, desmontável, com um picadeiro rodeado por arquibancadas, onde se apresentam atrações variadas. Do picadeiro às apresentações de rua, até os grandes espetáculos em teatros, fomos em busca do circo para saber como se encontra atualmente. Você não pode contar nenhuma história artística, cultural desse país sem falar em circo. Isso já dá o tamanho da representatividade do que seja a produção cultural circense. Sem falar do circo, como protagonistas, não como partner ou como acessório, como protagonistas. Eles estavam nas produções das origens disso. Não eram só eles, mas eles estavam. Hermínia Silva, filha de circenses, foi a primeira geração a ir para a universidade. Estudou sobre o circo, seu grande legado familiar, assim como Verônica Tamaoki, diretora e fundadora do Centro de Memória do Circo. O circo tem uma grande importância na cultura brasileira, porque além da linguagem acrobática, equilibrista, dos palhaços, o circo ele intercambiou muito com as outras linguagens artísticas. Então, é impossível você estudar a história da música, do disco, do rádio, da televisão, do teatro, sem conhecer a história do circo. O circo acompanha o desenvolvimento das sociedades desde a era medieval até hoje. E isso só foi possível através dos conhecimentos passados de pai para filho, assim como Edmeia Mesquita e Marília de Dirceu. No começo, o que nós aprendemos, eu e meus irmãos, foi através de meu pai e minha mãe que nos ensinou, né? O número de trapézio, escada giratória, escada 3, acrobacia, né? O duplo trapézio em si, quadrante, vários números. Nos anos 20, o meu pai entrou no Circo Garcia. Foram 63 anos que ele frequentou o Circo Garcia, foi artista de lá. Ali ele conheceu minha mãe, que também era artista, que entrou com a família do meu avô, que eram trapezistas. E ali eu nasci, nos anos 33. Depois que eu casei, tive minha primeira filha, aí foi que eu saí do Circo Garcia. Mas a minha vida toda foi no Circo Garcia, como trapezista, como a primeira globista brasileira que entrou dentro do Globo da Morte, foi tudo no Circo Garcia. A passagem de conhecimento, de geração para geração, manteve a arte circense viva até os dias atuais. Esse processo de aprendizado é conhecido como circo tradicional, como explica a Edmeia. A maioria dos artistas de circo não são tradicional, não são de famílias tradicional. Eles são alunos que entraram para o circo escola, aprenderam o número e vão se contratar e se apresentar, porque o circo também é uma profissão, né? A historiadora Hermínia acredita que o circo está em constante adaptação e que essa perspectiva intitulada de circo tradicional é limitada. Há um engessamento de olhar que olha assim, porque está acabando a lona e as famílias chamadas tradicionais pararam, o circo está morrendo. Mas o que eu prego é que o tempo inteiro o circo passa por processos de transformações e mudanças. O tempo inteiro. Então, se eu pegar a produção circense de 1800, ela vai ser igual e bem diferente de 1850. Então, só que as pessoas olham aquele imediatismo, né, e não conseguem ver que o circo adquiriu outras visibilidades, outras formas de se produzir, mas se continuou se produzindo como circo, como linguagem circense. Então, a contemporaneidade era muito ativa, a sinergia era muito ativa. Do circo itinerante, eu não chamo de tradicional. O circo era um palco ousado, transgressor. Ele misturava todas as linguagens artísticas. Marcos Cazu, proprietário e produtor de espetáculos circenses, afirma que a maior dificuldade do circo itinerante está em encontrar locais para as lonas, além dos altos custos de manutenção para a trupe. O mercado para o circo tradicional é muito difícil. Hoje em dia, os terrenos
que ultimamente agora são vendidos para grandes empreitadas, né? Mas enquanto o terreno está ali baldio, né, vazio, os donos do terreno, quando sabem que a locação é para um circo, eles realmente exageram na locação, né? Então, as condições para um circo tradicional sobreviver no Brasil são bem difíceis, bem difíceis. É tudo muito caro colocar toneladas e toneladas de famílias, né, que são artistas e famílias circenses na estrada. É um projeto de um custo muito alto, né? Guilherme Alazzo, acrobata e perna de pau, afirma com veemência que as grandes dificuldades para o circo de lona estão nas grandes capitais. Em São Paulo, a gente tem uma questão muito grande que é os terrenos e os espaços, né? Em São Paulo, quase todo tipo de terreno tem dono, e se ele não tem construção dentro dele, é porque ele tem uma característica de imobiliária. E a burocratização para se entrar um circo de lona dentro de São Paulo é bem complexo mesmo, né? Mas, por exemplo, em outros lugares do Brasil, o circo de lona está bem forte e ele está em muitos lugares. E principalmente quando a gente encontra outros artistas fora desse eixo do Sudeste, eles têm uma característica muito grande do circo tradicional, dito circo tradicional, que são essas pessoas do circo de lona. A Funarte, Fundação Nacional de Artes, órgão responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas às artes visuais, manifestou-se por nota e citou quais são os desafios para os circos itinerantes. Segundo a Funarte, abre aspas, a proibição da montagem do circo em muitas cidades devido à falta de interesse dos gestores municipais e preconceito criado em torno dos artistas itinerantes. Escassez de terrenos com topografia e localização adequadas. Custo elevado das taxas para manutenção de avarás e ligação de luz e água. Dificuldade na obtenção de vagas em escolas públicas, descumprindo a Lei Federal 6.533, Lei do Artista, que garante vaga nas escolas públicas para os filhos dos artistas cuja atividade seja itinerante. Dificuldade de obtenção de crédito e participação de editais pela falta de comprovação de renda e endereços fixos. Fecha aspas. O presidente da Associação Brasileira do Circo, José Wilson, cita estratégias que podem ajudar a arte. Se o governo apoia, se tem uma política pública que tenha um subsídio para os circos, a gente facilita mais a nossa arte e facilita mais o acesso do público. Então, a gente podia facilitar com espetáculos para escolas públicas, para criar uma nova geração de público para os circos, entendeu? Essas coisas que o governo nenhum apoia. Marcos Cazu afirma que essas dificuldades desestimulam os artistas tradicionais. A história do circo, para quem está atrás dos bastidores, atrás da cortina, que está ali no dia a dia, né, do circo tradicional, é uma novela inspiradora, também trágica. Eu sinto que quem está por trás do circo, que está do lado de fora do circo e entra para um circo, quem é da sociedade e vai trabalhar no circo, vai com uma paixão, com amor, com uma dedicação. Os tradicionais circenses, eles estão cansados, na verdade. E esse cansaço faz com que eles não queiram dar mais continuidade. Então, a maioria dos tradicionais circenses acabam vindo para a sociedade e, como eles viveram a vida fazendo isso, eles acabam abrindo uma escola de circo. O surgimento do chamado circo contemporâneo é marcado pela aparição das escolas de circo. A pioneira foi a Academia Piolim. Anos depois, a Escola Nacional do Circo se consolidou e está presente até hoje como uma organização governamental no Rio de Janeiro. A proposta foi levantada por Orlando Miranda em 1974, mas apenas em 1981 que foi concretizada por Aloísio Magalhães. Hoje a escola atua como uma formação pública para artistas circenses. Outro ponto bem legal é a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro, que também tem uma bolsa pela Funarte, que faz com que a pessoa tenha a possibilidade de estar lá, né? Através dessas escolas, surgiram artistas como Luiz Lobassi, Guilherme Alazzo, Priscila Tavares, Rogério Coelho,
Alex Marinho e Marcos Cazu, que encontraram na arte sua verdadeira vocação. Bom, meu nome é Luiz Lobassi. Eu comecei a minha vida artística como malabarista, me apresentava em eventos e na rua, e em praças, então eu me considero um artista de rua de São Paulo. Eu estava na faculdade de Educação Física e uma professora que eu tive, ela tem uma escola de circo e aí ela me chamou para poder fazer estágio lá. E fui e me apaixonei. Meu nome é Marcos Cazuo. Eu trabalho com entretenimento desde quando eu me conheço como pessoa, né? Desde a minha adolescência. Trabalhei durante muitos anos com a empresa de entretenimento conhecida como Cirque du Soleil. Do Cirque du Soleil, conheci mais de 30 países. Trabalhei com eles durante 8 anos. Depois de 8 anos, vim para o Brasil. Montei a minha própria empresa de entretenimento conhecida como Cirque du Soleil. Bem, meu nome é Priscila Tavares Coelho. Meu nome artístico é Pri Tavares. Sou proprietária da Plantando Alegria Escola de Circo e Produções, junto com meu marido. Eu sou Rogério Coelho. Eu sou também proprietário da PA, junto com a minha esposa. Temos 10 anos de Plantando Alegria Escola de Circo e Produções. A expressão fugir com o circo, popularmente conhecida, nunca esteve tão fora de moda. O circense e professor Alex Marinho conta. Essa história de fugir com o circo é clássica, né? De repente passa um circo com referências internacionais, pessoas se apaixonavam mesmo. E muitas fugiam com o circo. Então ela chamava o circo como escola permanente, que era um espaço que, quando não estava acontecendo os espetáculos, você tinha passagem do conhecimento, a passagem do saber. A influência da antiga geração é sinônimo de referência. Sem eles, não seria possível falarmos de circo-escola, como afirma Guilherme. Então eu sinto que aqui, mesmo com essas mudanças, as pessoas que são dessa era da lona, eles ainda estão aqui. Eles estão nos projetos sociais, no Fábrica de Cultura, eles estavam no projeto Clube Escola, o Circo Escola Picadeiro, muitos artistas também vieram desse espaço. Então, a gente está muito atrelado a essa relação da lona para a gente dizer que a gente não tem nada a ver com eles. Elza Wolff foi da lona para as escolas circenses. Porque assim, a gente é nascido e criado em circo, a nossa paixão é o que a gente mais gosta de fazer. E não adianta eu querer chegar e entrar numa fábrica de fazer bonecos, se é uma coisa que eu vou fazer obrigado, sabe? Porque eu não gosto de fazer boneco. Preciso de trabalhar, mas estou fazendo uma coisa forçada. Agora, se você me diz, olha, tem uma vaga para dar aula de circo, eu vou correndo, de olho fechado, porque é o que eu gosto de fazer. Luiz Lobassi ainda afirma que sem as escolas, a arte circense morreria. Hoje você vê uma expansão muito grande de circo, porque cortou aquele tabu do não vamos só ensinar as nossas famílias, vamos abrir as portas, né? Porque acho que foi necessário, porque senão o circo ia morrer de fome. E aí começou a ensinar muita gente gostou dessa coisa, e aí teve um boom novo de escolas alugando teatros para fazer apresentações, quebrou esse tabu do circo e abriu as portas, né? Eu acho que a lona se abriu. E o cenário hoje em dia do circo ele é muito mais amplo do que quando eu comecei, há quase 20 anos atrás. Alex Marinho também comenta sobre a relevância do surgimento das escolas. Eu acho que a escola, assim, o surgimento, o aumento da oferta, né, de escolas de circo, possibilitou, sim, que mais pessoas, né, passassem a buscar o circo como uma atividade, seja de lazer ou como uma possibilidade de profissionalizante. Assim como Priscila e Lelo. E vi todo mundo fazendo tecido, lira, perna de pau. Falei assim, gente, eu quero aprender esse negócio. Procurei, não existiam muitas academias de circo, como ainda não existem muito poucas em São Paulo. Fui fazer uma aula experimental com a minha irmã, amei e fiquei e fechei com esse grupo mesmo durante um ano e meio. Foi aí que eu recebi a proposta de dar aula. E nesse meio tempo aí ela percebeu que o circo não tem mesmice, né? É o tempo inteiro novidade, o tempo inteiro superação. E se você não quer fazer queda por medo, tem figura, então você se adapta ao exercício. É muito mais dinâmico. E ela se achou. Você exercita o corpo, você dá muita risada. O fisioterapeuta Luiz Lobassi entrou na universidade através do circo de rua.
Hoje, utiliza seus conhecimentos de formação nas aulas circenses. Eu consegui uma bolsa numa universidade, hoje eu sou um fisioterapeuta e continuo usando o circo nos meus atendimentos de fisioterapia e trabalho como professor circense, além de me apresentar em eventos esporádicos, né, em diversos grupos, em diversos segmentos. Eu trabalho também ensinando circo para crianças, para adultos e trabalho com a inclusão circense com crianças com síndrome de Down e autismo também. Priscila Tavares e Lelo Coelho ressaltam como é diferente a interação dentro de uma escola circense. É uma família criada naquele momento. Do itinerante ao contemporâneo, afinal, onde está o circo hoje? Abre aspas. Para a Funarte, o circo no Brasil encontra-se em plena atividade. Percorre todo o território nacional, alcança plateias de todas as faixas etárias e camadas sociais. A atividade circense não se restringe aos circos de lona, itinerantes ou fixos. É cada vez maior o número de grupos e trupes que se espalham pelo país, incentivados e abastecidos pelas várias escolas e cursos livres que formam inúmeros profissionais a cada ano. Fecha aspas. Eu acredito que o circo ele ultrapassou as barreiras da lona, ele ultrapassou as barreiras de um palco de rua ou de um estabelecimento de ensino. Ele agora, através de toda a questão de evolução de comunicação que a gente tem, eu acredito que o circo hoje ele tem o mesmo caráter cultural de uma arte marcial, de uma dança clássica como um balé ou como uma capoeira. O circo ele é um legado cultural e sendo um legado cultural, ele está ao alcance de todos e em todos os lugares. Para se aprofundar no assunto, a historiadora Hermínia promove uma explosão de conhecimentos no blog www.circoconteúdo.com. E você também pode ter uma experiência de imersão ao circo no Centro de Memória do Circo, localizado no centro de São Paulo. Participou dessa reportagem a Escola Plantando Alegria, da Priscila Tavares e Rogério Coelho, a Escola Galpão do Circo, do Alex Marim, também o Universo Cazu, de Marcos Cazu, e a Escola Picadeiro, de José Wilson. Todos podem ser facilmente encontrados nas redes sociais. A reportagem do circo, tradicional ou contemporâneo, foi realizada por Naama Queiroz, Kelly Cristiane, José Porfírio e Caroline Valentino, com orientação de Sofia Guilherme e trabalhos técnicos de Breno Gabriel. Estendemos os agradecimentos aos entrevistados que contaram com orgulho a história e a prática circense, compreendendo e se adaptando às medidas de segurança por causa da pandemia do novo coronavírus em 2020. Muito obrigada a todos!